dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. É isso aí, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal do canal Amigos na Rodagem. Para quem não me conhece, meu nome é J. Roberto. Eu faço vídeos do sistema de ônibus rodoviário no Brasil. J tá por onde, J? Ibirama. Acabamos de passar a divisa, já estamos em Ibirama. Linha São Paulo-Rio do Sul, horário das 19 horas e 45 minutos. O carro é esse aí que aparece para vocês, 3709. Mais uma pergunta pescada hoje aí, para a gente responder, é a seguinte pergunta. Motorista é comum? Motorista pode levar o ônibus para casa, né? Nosso amigo perguntou aí porque ele mora, se eu não me engano, em Curitiba, e ele viu alguns ônibus, inclusive Shreks, parados em algumas ruas, né? Longe da garagem, longe da rodoviária. Não é comum o ônibus ficar na casa de motoristas, tá? Isso acontece geralmente em duas situações. Situação 1, que deve ser aquele viu ali em Curitiba, esses carros que estão parados aí em ruas, né, até em postos de gasolina, são carros do fretamento, tá, pessoal? Fretamento. Então eles ficam, a empresa escolhe alguns bolsões, postos de gasolina para deixar esses carros. Quando não tem nenhum posto, não tem nada próximo e for num local seguro, o carro fica na casa do próprio motorista. Por que isso? Geralmente esses carros que ficam nesses lugares aí é porque é muito cedo que começa a linha, né? O horário que ele tem que pegar os passageiros. Então o carro ele precisa estar o mais perto possível para facilitar essa logística. Eu vou dar um exemplo para você. No início da pandemia, né, ali quando parou e depois voltou, a gente daqui de Rio do Sul, eu inclusive, fomos para Curitiba, não estava rodando as linhas aqui, fomos para Curitiba fazer fretamento, certo? A minha linha, a linha que eu fazia, saía às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu pegava o primeiro passageiro, tá? Então, eu saía da garagem, né? Eu tinha que sair bem mais cedo. Olha aí uma árvore aí, pessoal, caído aí Tá chovendo muito nessa região aqui, ó. Então acontece esses deslizamentos aí, né? Tem que ficar atento. Ainda bem que ali foi bem de boa. Já aconteceu depois da divisa ali de ter que parar a BR, ter que vir a prefeitura retirar porque caiu muito barro, muita árvore. Então isso aí infelizmente é bem comum nessa época de chuva. Já faz quase uma semana que está chovendo por aqui. Como eu ia falando para vocês, o horário que eu fazia, saía às 4 da manhã, eu tinha que estar pegando o primeiro passageiro. Então é comum, né, a empresa pegar um motorista que é daquele bairro, daquele local ali, e unir o útil ao agradável, para não precisar o motorista sair lá de longe, vir na garagem, né? A empresa vai ter que pagar a mais para ele, porque ele vai ter que sair às vezes 1 hora a mais de casa, algo assim. A empresa e com isso a empresa vai ter gastos com o motorista, vai ter gastos com o carro, né, de combustível.
a empresa deixa os carros, tá? No caso do fretamento falando, é deixado esses carros em bolsões, em postos de gasolina, eles chamam de parqueamento ali em Curitiba, tá? Parqueamento, tá? Tem um parqueamento em vários bairros lá, né? Esses carros fazem a fábrica lá, Volkswagen, tem outras também, mas falando do fretamento maior, que é da Volkswagen. Então eles ficam nesses parqueamentos e alguns ficam na casa assim de motoristas, do motorista. Não é comum, tá? Mas acontece. Isso, em fretamento acontece essa questão. Já em linha não tem como, né? Imagina o Jota ir levar o Dedezão hoje para casa. Ai, ai. Imagina o Dedê parado, não cabe na minha garagem lá, esse Dedê aqui. Mas então, respondendo a pergunta do nosso amigo, Jota, e daí como é que faz na questão, você me pergunta, como é que faz na questão de manutenção desses carros que ficam nesses parqueamentos? Aí é combinado com o tráfego, no caso, vou dar o exemplo ali de Curitiba. O motorista que fica com o carro na casa dele, ou os motoristas que pegam os carros num posto de combustível, por exemplo, chamado de parqueamento, uma vez ou duas na semana, isso combinado com o tráfego, ele vem para a garagem, abastecer o carro, lavar o carro, limpar o carro, tá? Limpeza mais superficial é feito lá mesmo, né, no posto, mais uma limpeza geral, o abastecimento principalmente, ou se tiver algum outro tipo de manutenção a se fazer, então o motorista, mais alguma coisa aí, o pessoal dando sinal de luz, o motorista ele leva esse carro para a garagem, tá? Até se precisar fazer uma troca, né, uma substituição de carro, algo assim, é feito, o motorista acaba levando esse carro para a garagem. Tomara que não tenha sido acidente nem nada aí. Não sei o que houve, pessoal, mas algo aconteceu. O bombeiro tá vindo aí. Então não sei exatamente o que aconteceu, né? Vou aguardar pra então, respondendo sobre o parqueamento, né? Aquilo que eu falei para vocês aí, o motorista ele leva o carro quando precisa abastecer, fazer uma manutenção. O motorista acaba levando esse carro para a garagem para fazer as manutenções. Outra situação que pode acontecer também é em linhas urbanas. Também é comum. Vou dar um exemplo aqui da nossa região, aqui tem a circular, né, aqui em Rio do Sul, a Taiuense, que o motorista às vezes mora num bairro longe e também, né, isso é de comum acordo com a empresa, ele acaba levando o carro para casa e já sai a linha, sai de madrugada, então ele já sai daquela rua ali, fica melhor para a empresa e fica melhor para o motorista, né? Ele não precisa ir até a empresa e a empresa não vai ter o gasto todo dia de estar o carro na estrada para cima e para baixo, né? A mesma situação, final do dia ou cada 2 dias o motorista ele leva o carro lá para fazer as devidas manutenções, tá certo, pessoal? Então essa é a resposta aí, né? O porquê que você, às vezes, que mora em cidades principalmente maiores, tipo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande, onde empresas têm o fretamento, acontece esse tipo de situação aí, tá? O ônibus se alinha, ele sai daquele local ali, né, quando sai de madrugada. Se é fretamento, ele também acaba saindo daquele local ali por questão de logística mesmo. E assim que eu saí daqui, eu vou mostrar para você o que aconteceu aí, tá? Se foi um acidente, o que foi. Vou mostrar para você mais uma vez aí. BR-470, a rodovia mais badalada, congestionada, esburacada do globo terrestre. Estamos parados de novo. Já vai deixando aquele like, pessoal, no vídeo. Compartilhe os vídeos, comente,
Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu comentário. O seu engajamento é muito importante aí para a gente poder estar alavancando cada dia mais o canal. Ok? Um abração a todos. Até o próximo vídeo e valeu!